Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 37. E sobre o medo, o mais paralisante das emoções? A razão número 1 pela qual as pessoas não entram em intimidade com Deus é porque elas têm medo do que Ele pensa delas. Essa ideia não foi plantada em nossos corações por Deus. Você sabia que o medo é resultado da queda? Deus não nos criou para sermos ansiosos e com medo. Medo e culpa foram as primeiras pós-queda das emoções. O medo nos faz correr e se esconder de Deus. O medo é contrário à natureza de Deus. Na verdade, o medo é uma desobediência direta a Deus. Se você não acredita em mim, faça uma busca pela palavra e veja por si mesmo. Somos ordenados mais e mais para não ter medo. Na cruz, Jesus sofreu o castigo, a punição para o nosso medo. E quando compartilhamos a vida com Ele, Ele troca o medo pela paz. Intimidade com Deus sempre produz paz. Como a primeira carta de João 4,18 diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Por fim, Jesus nos convida a partilhar a cura com Ele. A Bíblia diz que fomos sarados pelas suas pisaduras. Isto significa que Ele lidou com a enfermidade quando foi açoitado e chicoteado. Antes mesmo de chegar à cruz, a doença foi paga. Devido a isso, eu posso esperar para entrar em comunhão com Jesus Cristo a cura do meu corpo, minha mente, minha alma, meu coração. O corpo de Jesus foi quebrado para curar a pessoa como um todo. E comunhão é a refeição que cura. A comunhão é um poderoso aspecto da adoração. Quando adoramos a Deus através da intimidade, podemos esperar que a alma das pessoas e seu corpo sejam curados. Eu pessoalmente tenho visto pessoas curadas de todo tipo de doença e mal-estar durante a comunhão. Talvez o mais importante é que eu tenho visto corações e vidas salvos, curados e posto em liberdade à mesa do Senhor. Jesus curava as pessoas o tempo todo. E em João 14:12, NVI, Jesus diz aos seus discípulos: em verdade vos digo, quem crê em mim, as obras que eu faço ele vai fazer também, e obras maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai. Se isso for verdade, por que vemos tão poucos milagres? Tão poucas curas? Por que as nossas igrejas estão tão fracas e impotentes? Será porque estamos no hábito de tomar a comunhão, mas nós realmente não entramos em comunhão? Eu acho que a falta de poder na igreja moderna é apenas um sintoma de um problema maior. Temos quebrado a adoração. Uma vez que a nossa adoração é curada, a nossa comunhão será curada. E quando a nossa comunhão for curada, veremos os benefícios impressionantes da cruz na igreja em nossas vidas. A finalidade da ordem. O que acontece se tentarmos ir direto para a intimidade sem passar pelos tribunais exteriores? Bem, isso depende. Algumas pessoas vivem vidas de gratidão e louvor. Elas vivem uma vida de submissão ao senhorio de Cristo e vivem vidas de lavagem constante e diária na água da palavra. Estas pessoas acham que é muito fácil chegar rapidamente a um lugar de intimidade com Deus. Elas podem até viver em intimidade o tempo todo, que é o objetivo.
Mas, na maioria das vezes, nossas congregações estão cheias de pessoas que não vivem dessa maneira. Elas não têm vivido o louvor, embora elas estejam aprendendo. Elas têm brigado com seus cônjuges. Elas não têm vivido a obediência a Cristo. Elas têm estado escondidas, envoltas em seus pecados ocultos ou descaradamente se recusando a submeter as áreas de suas vidas a Deus, saindo na rebelião. Elas têm estado ocupadas demais para vir a Jesus e permitir que Ele lave-as com a palavra. Então, onde isso os deixa? Essas pessoas têm uma intimidade mais difícil, conseguindo tempo com Deus. Na verdade, elas podem nunca ter experimentado a intimidade com Deus em sua vida inteira. Como líder, eu tenho que estar ciente do fato de que a congregação está cheia de todo tipo de pessoas, com todo tipo de história, e que estão em lugares muito diferentes em suas relações com Deus. Nunca suponho que todo mundo tem feito a sua parte em casa. Eu sempre assumo que todo mundo precisa começar a partir dos portões. Existe um precedente bíblico para isso. Jesus nos chamou pastores por uma razão. Quando você está conduzindo o rebanho, você nunca move o rebanho na velocidade dos carneiros. Você move na velocidade dos cordeiros, com o rebanho e as ovelhas que amamentam. Por quê? Os cordeiros e ovelhas se movem muito lentamente. Eles precisam, porque os cordeiros são jovens e fracos e têm que parar muitas vezes para comer e descansar. Se você pastoreia um rebanho muito rapidamente, o leite das mães vai secar e os cordeiros vão morrer. As ovelhas grávidas abortarão e você terá prejudicado o rebanho que tiver designado para abençoar. É o mesmo com uma congregação. Quando estou liderando o louvor, eu levo na velocidade dos cordeiros e ovelhas. Estou me referindo aos cristãos jovens e imaturos e àqueles que estão discipulando e alimentando. Em termos de culto, isso significa que, sabendo que Jesus quer experimentar a intimidade com seu povo e sabendo que seu povo precisa de intimidade com ele, eu tenho que levá-lo passo a passo em sua presença. Louvor, submissão, palavra e então intimidade. Esta é a ordem revelada no tabernáculo. Isto significa que na adoração congregacional não vou começar com uma canção de intimidade. Vou levá-los na intimidade através de uma viagem de louvor e adoração. Agora, se eu estou no grupo pequeno com 4 cristãos muito comprometidos, maduros, que podem ser capazes de ir direto para a intimidade, por quê? Porque eles podem já ter vivido a viagem do tabernáculo. Tornou-se parte de quem eles são em Cristo. É preciso sabedoria e discernimento para saber a diferença. Um líder de adoração que insiste que a congregação comece direto pelo mergulhar no fundo do poço precisa dar um passo atrás e considerar o coração do Deus que ele está servindo. A adoração não é para o líder de adoração e é fácil de causar mais danos do que ajudar, levando egoístamente ou sem conhecimento ou com orgulho espiritual. Uma vez que, na maioria das igrejas, a comunhão não é servida por semana, é o trabalho do líder de louvor de buscar o coração de Deus. Se você quer que seu povo entre em um momento de comunhão, o líder de louvor tem que dar à congregação a oportunidade de intimidade.
Pão e vinho não são absolutamente necessários para a comunhão. Sei que alguns poderiam argumentar comigo sobre isso. No entanto, eles são apenas simbólicos. Eles sempre foram. Jesus é o pão e o seu sangue é o vinho. A questão não é a refeição. O ponto é a intimidade com Deus através de Jesus. Isso significa que posso servir a comunhão, lembrando as pessoas de que Jesus tem feito muito por eles, em seguida, levá-las à intimidade através desse sacrifício. Eu posso servir a comunhão através das Escrituras e dos cânticos de adoração. Eu acredito que é parte do trabalho de um sacerdote, especialmente se esse sacerdote for um líder de adoração congregacional. Nosso trabalho é levar as pessoas à intimidade com Deus. Por fim, quero ensinar as pessoas a viver em intimidade com Deus. Perigo, perigo, perigo! Eu gostaria de te mostrar uma coisa por meio de um aviso. Às vezes, a gente não leva a palavra de Deus e sua ordem a sério, e nós pensamos que podemos lucrar com pequenos cortes para suavizar o golpe de uma palavra aparentemente dura para atender a um público sensível. Isto é um curso perigoso. Aqui há dragões. Você se lembra da cena em Indiana Jones e o Cálice da Perdição? E quando Indy finalmente encontra o túmulo de Sir Richard e está prestes a esconder um corpo, ele precisa preenchê-lo com água e trazê-lo de volta para o seu pai, que foi baleado pelo bandido e deve ser curado para que não morra. Um cara mau entrou no túmulo e insiste em ser o primeiro a beber o cálice que continha o sangue de Cristo. Ele está convencido de que irá trazer-lhe a vida eterna. Tendo selecionado o corpo, ele apanha um pouco de água e bebidas, mas em vez de ficar mais jovem, seu cabelo cresce, fica grisalho e cai. Ele rapidamente envelhece, morre e vira um esqueleto, ali na frente de todos. Qual era o problema? O professor Jones explica mais tarde. Nunca o bandido realmente acreditava. Para ele, o Graal era apenas uma relíquia religiosa com o poder. Ele respeitava mais o Graal que o Deus cujo sangue santificou. Não tratamos comunhão da mesma maneira? A igreja em Corinto tinha o mesmo pensamento.